És da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir aos pés da cruz de Jesus. Olá, amigos! Nós queremos continuar em mais um estudo da Bíblia. Hoje analisando Marcos capítulo 14, versículo 22 a 25, que é o momento em que Jesus instituiu a Santa Ceia. Vamos ler o texto novamente, tradução própria do original. Diz o texto o seguinte: durante a refeição, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. Ele disse: tomai, isto é meu corpo. Também pegou o cálice, dando graças, e deu aos seus discípulos, e todos beberam. Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia, quando eu mesmo beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. Caros amigos, durante a refeição, Jesus tomou pão. Significa o seguinte: a Santa Ceia foi instituído durante a celebração da Páscoa. Então faz parte, foi durante a ceia pascual do Antigo Testamento. Essa ceia lembrava a saída do Egito e a libertação, então, do povo da escravidão. E também o povo estava sendo ameaçado de não se cumprir a aliança que Deus fez com Abraão. Então, durante isso, Jesus então tomou o pão e, abençoando, o partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai, isso é o meu corpo. Amigos, aqui temos uma coisa: tomar o pão e dar aos que estavam à mesa era algo normal, não era algo novo. Fazia parte da celebração da ceia pascual. Fazia parte da tradição, então, da Páscoa. O chefe da família identificava esse pão como pão do tormento que os pais haviam comido no Egito. Então, pão que lembrava o sofrimento no Egito. A novidade é a afirmação de Jesus: tomai, isto é o meu corpo. Então Jesus associa o corpo ao tormento que ele iria passar na cruz. Então não é mais lembrando o sofrimento dos pais no Egito, mas lembrando o sofrimento que Jesus iria passar na cruz. O mesmo acontecia com o cálice. O chefe da família dava graças pelo fruto da videira e Jesus então vincula o sangue que ele iria derramar em favor da humanidade. Por isso ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Jesus compreendeu a sua morte, ou seja, ele tinha consciência de que derramava o seu sangue para que fossem pagos os pecados da humanidade. E a Santa Ceia deveria ser celebrada em memória de Jesus. Aqui não se trta memória no sentido de recordar a morte, mas aplicar o sacrifício de Jesus na cruz para a nossa vida. Então se diz muito que a Santa Ceia atualiza o sofrimento de Cristo, não no sentido de atualizar, de tornar aquilo um evento de hoje, uma coisa, não. Ele atualiza no sentido de aplicar os benefícios da morte de Jesus na cruz à nossa vida. Então,
A Santa Ceia aparece então emoldurada pela revelação de Jesus. Por exemplo, Jesus revelou a negação de Pedro e o abandono na hora da crucificação de todos os demais. Marcos diz uma coisa interessante: todos beberam, todos os apóstolos, todos aqueles que afirmaram que não iriam abandonar Jesus e abandonaram, que acabaram fugindo, beberam o cálice. Pedro disse que ele também não iria abandonar, e Jesus até revela que ele iria negar. E ele diz que jamais abandonaria Jesus, mesmo que ele teria que morrer com Jesus. E acabou negando o Salvador, conforme o próprio Jesus então havia previsto. Então, amigos, por que estou colocando isso? Porque a Santa Ceia, ela não pressupõe heróis na fé, mas pecadores arrependidos recebendo o perdão dos pecados que Jesus conquistou na cruz. Tem mais um detalhe: se todos beberam, mostra também que se deve conceder ambos os elementos na Santa Ceia. Todos devem receber pão e vinho, e junto vão receber corpo e sangue de Cristo. Quando Jesus fala do sangue, ele fala do sangue da aliança. A aliança que Deus tinha feito com o povo no Sinai, antiga, era selada com sangue de cordeiros. E ao longo do ano havia muitos sacrifícios pelos pecados das pessoas. A nova aliança, então, seria zelada com o sangue do próprio Cristo, com um único sacrifício na cruz. E esse sacrifício foi necessário ser realizado uma só vez, e naquele uma só vez ele pagou o pecado de toda a humanidade. E ele é eficaz para sempre, não precisa ser repetido como os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, amigos, a Santa Ceia está vinculado com aquilo que acontece na cruz. E ela então está junto. Ela foi instituída na Quinta-feira Santa, e na Sexta-feira Santa Jesus então realizou a obra da salvação. E nessa obra estão os benefícios da Santa Ceia. Vamos nós usar esse alimento que Jesus concedeu para a nossa fé, vamos fortalecê-la através de um participar regular da Santa Ceia. Que a morte de Cristo seja para nós o benefício do nosso perdão e da vida eterna. Amém.